Estamos recebendo aqui nos estúdios a nossa querida Patrícia Rossi, ela que é analista comportamental e terapeuta, conosco nos estúdios da Rádio Auriverde. Pati, seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer recebê-la. Boa tarde a toda a nossa audiência, boa tarde, Léo. É sempre um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? É sempre muito prazeroso as nossas terças-feiras. Pois é, e hoje nós vamos falar da dor por trás dos nossos julgamentos e decisões. Já começo perguntando para você, Pati, o que significa, na sua visão, a dor por trás dos nossos julgamentos e decisões? Léo, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você, alguma vez, você já se viu tendo uma reação assim extremamente exacerbada em situações que para as outras pessoas poderiam ser corriqueira, poderia ser simples? Sim, várias vezes. Exatamente. Você se movimentou ali pela sua dor. Sim. Né? Ou seja, muitas vezes as pessoas os outros usam a frase, fazer uma tempestade com um copo d'água. Num copo d'água. E é muito bem colocada essa informação, Léo, porque na realidade nós somos movidos pela nossa dor, quando nós não conhecemos a nossa dor, né? Então, tem situações em que para as outras pessoas aquilo pode ser muito simples, porque a experiência que a outra pessoa teve não foi a mesma que a sua. Então, não acionou uma dor nela, mas acionou uma dor em você. Por isso que você reagiu tão, assim, exacerbado. E na hora que, depois, quando tudo aquilo passou, você falou assim, puxa nossa, vida, por que eu fiz isso? nem precisava. Não precisava, não era para tanto. Mas naquele momento você foi movido por uma dor. A dor da tua infância, a dor que está instalada aí que você não conhece. Né? Porque, na realidade, Léo, nós somos movimentados pela nossa dor. Nós nos movemos pela nossa dor quando a gente não conhece as dores. E isso é muito natural porque durante o nosso processo de crescimento, durante a nossa infância, nós startamos algumas dores, né? Tem situações que nos causam alguns traumas e esses traumas, ele fica ali no nosso subconsciente. Então, tem situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que ela aciona essa dor. E quando você reage de uma forma explosiva, exacerbada, você está se movimentando através da sua dor. Você acionou a sua dor. Agora, Pati, isso é involuntário? Ou seja, a pessoa não sabe que tem aquela dor, ou a pessoa sabe que tem a dor, sabe que existe aquela ferida e que quando toca naquela ferida, machuca? Ou não, a pessoa sequer sabe que existe essa ferida aberta e inconscientemente ela reage com a dor da ferida? São duas situações, Léo. A grande maioria das vezes você não sabe que você tem essa dor aí, né? Que essa ferida ela existe, porque você não parou para tomar a consciência das suas atitudes. Por exemplo, quando aconteceu esse fato esporádico que eu te perguntei, você já fez? Você sim, algumas vezes. Depois você parou para avaliar por que você agiu daquela forma? Na verdade, não. Então, você não parou para avaliar por que você foi Sim. movimentado daquela forma. Quando você não para avaliar o porquê que você tomou aquela atitude, que você teve aquela reação, sim, a dor vai continuar existindo. E na próxima vez você vai reagir da mesma forma. E aí você entra naquele ciclo vicioso, porque todas as vezes que acionar a sua dor, você vai ter uma reação assim. Então, na grande maioria das vezes, você só reage à dor, você não sabe que ela está ali. E tem situações em que você já conhece a sua dor e você está trabalhando. Só que você ainda não conseguiu lidar totalmente com aquela situação. Então, às vezes, acontece essa recorrência. Mas o que é correto a gente fazer? A gente está sempre observando, trazendo clareza para as nossas atitudes, porque o cérebro, ele sempre vai registrar as nossas reações, né? E dentro do princípio da programação neurolinguística, a programação neurolinguística, ela trabalha que nós já temos todos os recursos necessários dentro da gente. A gente só precisa acessá-los. E quando você reage de forma involuntária, que nem você reagiu, de forma exacerbada, acionando a sua dor e não prestando atenção nisso,
Todas as vezes que acontecer situações semelhantes, você vai agir da mesma forma, correto? Uhum. O que você faz para mudar isso, Léo, na sua concepção? Como que você muda isso? Qual é o princípio que você usaria? Olha, eu acho que o primeiro passo é buscar ajuda profissional. Eu acho que sozinho é muito difícil para essas pessoas, porque primeiro, Paty, que quando se tem uma ferida, dificilmente a pessoa assume que aquilo machuca ela, né? Exato. Então, dificilmente olhando agora por esse nível de conversa que estamos tendo, eu buscaria uma ajuda profissional. Esse é um passo, Léo, mas você não pode se tornar dependente de uma ajuda profissional. Então, o que acontece? Todas as vezes que acontece uma situação dessa, é uma situação traumática, porque você é julgado pelas outras pessoas. Não doeu no outro, mas doeu em você. Sim. Então, você tem duas dores. A que você acionou, que te fez tomar aquela atitude, e a dor de estar sendo julgado pelas outras pessoas, e depois vem a vergonha. Sim. Se você não para avaliar toda essa situação, esse vai ser o seu último registro. Então, uma dor que foi acionada e que gerou outra dor. Você observa que é uma dor sobreposta sobre a outra dor. Então, esse vai ser o último registro que o seu cérebro vai fazer. Ele vai acionar, vai registrar essa dor. As próximas vezes que isso acontecer, vai ser essa informação que o seu cérebro vai buscar. Certo. Se a programação neurolinguística ela afirma que todo recurso que a gente precisa, ele já existe, é só a gente acionar, o que a gente faz? A gente busca e instala um novo registro aí. Então, vamos lá. Se você olha para a sua ferida, por que você reagiu daquela forma e tenta identificar o porquê que você está agindo dessa forma, quando você se dispõe a olhar para isso, a sua resposta, ela chega. Você vai saber onde essa dor está ancorada. Então, vamos lá, passou o teu dia, você teve esse comportamento, antes de você dormir, revisita toda a situação. Tenta agir mentalmente de uma forma diferente, porque daí o último registro que você vai colocar ali naquela situação é aquele registro que você está colocando. Por exemplo, tive uma discussão com você, de repente você usou uma palavra e isso já é uma informação. Eu vou trazer isso para mim. Eu odeio a palavra, hoje já não mais, mas odiei durante muito tempo, a palavra dramática. Então, todas as vezes que eu discutia com alguém e alguém me trazia essa palavra dramática, deixa de ser dramática, a palavra em si era um gatilho emocional de várias situações que eu vivi na minha infância. Então, eu reagia, sim, com agressividade. Você me tirava do rumo. Você me tirava do prumo, era uma coisa assim absurda. Eu reagia com violência. A partir do momento que eu comecei a procurar identificar de onde vinha isso e trabalhei, isso já acabou. Mas de que forma que eu fazia? Passava a situação, eu falava, mas não era para tanto. O que aconteceu? Aí eu comecei a identificar que a palavra dramática era um gatilho emocional e eu comecei a trabalhando essa situação. Então, vamos supor, a gente discutiu, você usou essa palavra dramática, me trouxe a minha dor, eu reagi em relação à minha dor e fui extremamente grosseira com você. Quando eu vou dormir, eu revisito essa situação. E aí eu mudo a minha atitude em relação a você. Como se eu estivesse olhando a ilha fora da ilha. E aí eu coloco uma outra situação. Uma situação com desfecho mais agradável, uma situação com desfecho mais assertivo. E eu fazendo isso, Léo, em vez de ficar uma dor sobreposta a outra dor, eu fiz o quê? Eu coloquei um recurso novo. Então, todas as vezes que acontecer essa situação novamente, o meu cérebro ele vai buscar o último recurso que eu coloquei, que foi aquele recurso de um conflito resolvido de uma forma mais ponderada. Ficou fácil para entender, Léo? Sim. Agora, Paty, é fácil essa revisita? Ou as pessoas, elas se blindam disso? Eu pergunto por quê. Muita gente sabe qual é o caminho da resolução, mas evita esse caminho justamente por conta de tentar se blindar, de não se envolver novamente emocionalmente com aquilo, né? É fácil esse caminho? Léo, a gente trabalhar as nossas feridas emocionais, ela nunca será fácil, né? Mas
o que será? Se não é fácil. Não, não vai ser fácil nunca. Vai ter situações que vai ser mais fácil trabalhar, mais tranquilo, outras que vão ser mais dolorosa, mas o resultado final disso, ele é muito prazeroso, porque você já pensou você não ser movimentado, não se mover mais por conta da sua dor, Léo? Você ser uma pessoa livre a ponto da pessoa chegar para você e falar assim, deixa de ser dramática e aquilo não te doer mais? A pessoa não sabe como isso é libertador, isso é ser livre, isso é você se mover dentro da sua liberdade e não dentro da sua ferida emocional. Agora, fazer o confronto é muito difícil, porque é muito mais fácil eu depositar as minhas frustrações, as minhas tristezas, as minhas mágoas, as minhas tragédias na outra pessoa. É muito mais fácil, é muito mais cômodo, é muito mais confortável do que eu assumir que a responsabilidade de me curar é minha. De eu ser uma pessoa livre é minha, não é do outro, é minha responsabilidade. Eu tenho a obrigação de ser livre e de ser feliz, mas eu me fazer feliz, não as outras pessoas. Agora, Paty, os traumas passados, eles podem interferir em decisões que eu tenho que tomar hoje, fora do quadro de ápice do negócio, né? Então, fora da crise, traumas passados, eles influenciam nas decisões que nós tomamos hoje? Totalmente, Léo. É mesmo? Se você não tem clareza, você vai ser movimentado pela sua dor. Você vai você vai abrir mão de situações que podem ser muito prazerosas, porque você tem medo da frustração, né? Vamos lá. Você investiu tudo que você tinha, você recebeu uma grande herança. Investiu essa grande herança num negócio. Quebrou. Perdeu a herança que você tinha, todas as suas economias, você perdeu tudo. Aí vamos supor, você ganha outra herança. E aí tem uma possibilidade de empreender novamente. Fazendo a pergunta, a grosso modo, você empreenderia ou você ficaria com a sua herança? Ficaria com a herança. É a sua dor falando. É a dor de alguém que quebrou. Quebrou. Agora, os grandes empresários, aquelas pessoas que fazem grandes fortunas, elas dificilmente... Não quebraram. Ela não quebrou 2, 3, 4, 5 vezes antes de se tornar um grande empreendedor. Agora, aquele que trabalhou a sua dor, ele conseguiu empreender. O que não trabalhou a sua dor, ele vai ficar preso naquele... Eu vou pegar minha herança, vou administrar essa herança, mas eu não vou me arriscar. Eu não estou dizendo para você se arriscar. Eu estou te dizendo que você deve se arriscar, mas antes disso você deve se blindar de todo um processo que te leva ao fracasso. Mas você tem que ter a clareza para isso, porque já de imediato você já respondeu, eu ficaria com a herança. Tá, e como que nós podemos identificar de forma objetiva que estamos sendo guiados pela razão ou pelas emoções? Na grande maioria das vezes, Léo, nós somos guiados pela emoção e não pela razão. Para você ser guiado pela razão, primeiro você vai administrar todo aquele cenário que está se apresentando a você. Você não vai tomar uma decisão rápida, né? Então, quando você toma uma decisão rápida, você está sendo guiada pela sua emoção, não pela sua razão. A razão, ela vai te trazer vários caminhos e vários prós e contras para cada um desses caminhos. Ainda assim mesmo, Léo, mesmo que você ainda avalie todo o cenário, veja cada pró e contra, você ainda corre risco de estar se movimentando não pela sua razão, e sim pela sua emoção. Agora, na terapia comportamental, né, nessa terapia de um profissional ajudando a enxergar, qual que é esse papel do terapeuta, do paciente, nessa relação de entendimento entre um e outro? Qual que é o papel da terapia em si nesse processo, Paty? Bom, primeiro é fazer muita pergunta. Você sempre vai estar perguntando. A pessoa, porque o que acontece, Léo? A pessoa, quando ela chega, e vou te falar pela experiência que eu tenho, ela já fala assim, eu já sei onde está. Eu já sei onde está ancorada a minha dor, eu já sei porque eu tenho
esse medo. Tá. E então, na quando realidade, ela procura a terapia, ela já sabe, ela já identificou. Ela acredita que ela tem identificado. Tá. Ela só acredita, mas na realidade ela não identificou. Okay. Porque quando você olha para um objeto, você só conhece, você só consegue nominar aquele objeto porque você já conhece ele. Sim. Quando você nomina uma dor, você está nominando uma dor baseado naquilo que você conhece. Mas ela não está ali. Na maioria das vezes, ela está no mais profundo. Então, quando ela traz a dor, a gente vai trabalhar em cima da dor que ela está trazendo, mas fazendo uma linha do tempo e fazendo perguntas. Quando isso começou? Qual foi a primeira vez que você sentiu? O que você estava fazendo? Onde você estava? Estava frio? Estava calor? Você tinha comido, você não tinha comido? Então, são várias perguntas que a gente vai fazer para identificar de fato aonde essa dor está ancorada. E aí, quando você descobre onde a dor está ancorada, você trabalha o processo de cura nessa dor. Então, qual que é a obrigação do profissional? O profissional, ele vai te apoiar do começo até o final. Ele vai caminhar junto com você. Ele não vai nem caminhar por você e também não vai te empurrar. Isso é uma das coisas que eu falo. O profissional, ele vai no seu tempo. Uhum. Ele vai no seu tempo, respeitando o seu limite. Se você anda rápido, o profissional anda rápido. Se você estagna, ele vai tentar te tirar daquele processo de estagnação. Sim. E sempre assim, com doses homeopáticas, porque se você for muito rápido, a pessoa pode sofrer muito. E tem pessoas que não aguentam lidar com o sofrimento. Tem outras pessoas que conseguem lidar com o sofrimento de forma mais rápida. Então, o tempo é o paciente, é o cliente que vai determinar. O profissional, ele só vai caminhar junto, fazendo perguntas, ajudando você a enxergar. E para o profissional é sempre mais fácil, é sempre mais rápido, mas ele não pode te dar a sua resposta. Você tem que enxergar. É você que tem que fazer a sua descoberta, não é o profissional que faz a descoberta para você. Porque se ele faz a descoberta para você, o processo de cura é dele, não é seu. É você que tem que enxergar, não é ele. Por mais que ele tenha identificado, ele tem que te dar ferramentas para que você consiga enxergar e trabalhar a sua dor dentro do seu processo de cura. Porque senão você está curando o terapeuta e não ao contrário disso. Agora, Paty, qual que é o exercício que você costuma recomendar para as pessoas que te procuram nesse sentido de identificação da dor ou para que essa pessoa comece no passo a passo dela poder melhorar, poder fazer um caminho de volta à vida real? Investigar, Léo. Ela tem que se investigar. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Ela não pode aqui. ter preconceito com ela mesma. Não pode. E também não pode ter medo. Ela tem que ficar extremamente receptiva. Vamos supor, eu tenho medo de cabelo. A pessoa passou o cabelo dela no meu braço, qualquer parte do corpo, eu fico apavorada. Vamos identificar isso. Vamos entender isso. Quando a pessoa passa o cabelo em você, o que você sente? Eu sinto isso. Vem alguma coisa na tua mente? Qual é a sensação que você tem? Você tem sensação de abandono? Você tem a sensação de medo? Então, a gente precisa investigar. Se ela está dentro do espaço, dentro do consultório, eu vou fazendo essas perguntas. Mas, quando ela sai do consultório, ela só vai se tratar enquanto ela está ali? Não. Ela vai se tratar onde ela estiver. Acontecer a situação, avalia. Por que eu estou sentindo isso? De onde está vindo isso? Qual parte do meu corpo está reagindo primeiro? Como que isso impacta em mim? Eu fico com medo, eu fico com vergonha, eu me sinto abandonado. Você observa que são vários sentimentos e emoções que estão ali ancorado. Se ela está com vergonha, é uma situação. Se ela está com medo, é outra situação. Se é uma sensação, eu me sinto abandonada, é outra sensação. Então, à medida que ela vai trazendo as respostas para as perguntas que ela está fazendo, as próprias perguntas que ela faz para si mesma já aponta para o caminho que ela tem que seguir. É muito louco. É porque, na realidade, a gente não tem o hábito de se estudar, sim, nem de se observar, Léo. Então, você tem que se observar, você tem que trazer a tua informação, a informação que está trazendo ali naquele momento para você, para a tua consciência, para o teu despertar. Por que eu estou sentindo isso? Da onde está vindo isso? E à medida que você começa a perguntar, vai abrindo as portinhas.
As portas vão abrindo no seu subconsciente, porque ele está ali, ele só precisa ser desvendado. E quando você se permite fazer isso, essa descoberta, ela acontece. E é impressionante, Léo, você fica chocado. Quando eu descobri de onde vinha a palavra dramática e quais as dores que estavam ancorado ali, Léo, foi uma coisa libertadora. Era assim, você queria ver uma pessoa se transformar, era usar essa palavra. Deixa de ser dramática. Era uma dor tão profunda que isso me trazia, era um desequilíbrio tão grande que eu falava, gente, mas por que eu fico desequilibrada? Como que uma palavra pode mexer tanto com você? E mexe. Eu trabalhei. Hoje você pode falar quantas vezes, deixa de ser dramática. Eu falo, tá bom. Não dói mais. Não dói, mas eu identifiquei. Eu trabalhei lá na raiz. Sabe? Quando eu trabalhei lá na raiz, eu me libertei. Então, não dói mais. E não é maravilhoso você viver Sim. sem dor? Né? Não dói mais em nenhum aspecto. Não dói no físico, não dói no corpo, não dói na alma, não dói em lugar nenhum. Para mim, é como se estivesse falando uma palavra normal. Só que era um gatilho emocional muito forte. Né? Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui nos estúdios da Rádio Auriverde. Pati, as pessoas que quiserem te encontrar nas redes sociais, como podem fazer? Léo, o Instagram, Patrícia Rossi _oficial, canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, e WhatsApp, né? Não me liga, me manda mensagem que eu respondo, que é o 14 99774 0965. Patrícia Rossi, no Abra Sua Mente, volta na semana que vem. Pati, beijo pra você. Um beijão para todos, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.